Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos, o Band Mulher está começando. E às segundas-feiras o nosso programa fala em procedimentos estéticos. E hoje nós vamos muito além da preocupação estética. O assunto é reconstrução mamária. Aqui no estúdio comigo, eu estou recebendo a mastologista doutora Júlia Dias do Prado, o cirurgião plástico doutor Ricardo Cavalcante e a assistente social Jaqueline Faria. Ainda tenho aqui também comigo a Marli Marchetti. Elas passaram por uma cirurgia de retirada da mama e vão nos contar como convivem com isso. Sejam todos bem-vindos, boa tarde. Doutor Ricardo Cavalcante, meu xará, hein? Cavalcante, isso. É a mesma família, né? É a mesma família. Olha, deixa eu começar perguntando, sejam bem-vindas, muito obrigada pela presença de todos. Em que caso, doutor Ricardo, é indicado a reconstrução mamária? Normalmente se fala em reconstrução nos casos de mama, de câncer de mama, que é a grande maioria. Agora, existem casos que não necessariamente são cânceres de mama. Eu acho interessante fazer essa colocação para o público que nos assiste aqui. Existem situações, garotas que nascem com o crescimento de uma mama e a outra mama não desenvolve. Então, é uma doença congênita que poderá ser beneficiada pela reconstrução da mama. Agora, o grande grupo são aquelas mulheres que perderam a mama, as mamas, ou uma mama ou as duas mamas, por câncer de mama. Agora, como fica o organismo no caso de uma retirada da mama? Com relação a hoje, cada vez mais a cirurgia de retirada ela é mais conservadora. Por quê? Porque nós temos métodos de diagnóstico precoce. Então, hoje, com tumores bastante pequenos, a gente consegue detectar e essas mulheres estão curadas, tendo uma qualidade de vida boa e vivendo normalmente. E com a expectativa de vida e não mais morrendo, como no passado, sim, de câncer de mama. Por quê? Porque no passado, o câncer de mama só era detectado tardiamente. Então, já havia todo um comprometimento do organismo, respondendo aqui objetivamente a tua pergunta, e já era tarde demais. Hoje não, se consegue reverter essa situação. O que é levado em conta, doutor, na hora da realização do procedimento? Primeiro a vontade do paciente. A prioridade é resolver o problema do câncer na mama, com o mastologista. O cirurgião plástico ele vai ouvir o paciente, entender o que ele quer, entender também as nossas limitações. Nós não temos um poder divino de, ao retirar uma mama, devolver uma mama exatamente igual. Isso tem que se haver essa compreensão. E até porque eu costumo dizer, as mamas, elas são irmãs gêmeas, mas não são univitelinas. Elas têm diferenças entre si. Então, é importante essa primeira abordagem. E uma outra abordagem também é que a retirada da mama, ela é um ato único. Foi lá, retirou, resolveu. Agora, a reconstrução, ela pode passar por diversos processos. A gente vai desde da reconstrução daquela mama que foi removida, ou parcialmente, ou na totalidade, até um outro ponto de equilíbrio, de mexer na outra mama. Então, muitas vezes, a grande maioria das vezes, eu tenho que mexer nas duas. E terminando com o refinamento, que é a reconstrução da areola. Então, essas são alguns aspectos assim para o início de conversa aqui. Bom, a gente está falando em reconstrução da mama e é importante dizer que isso não é um procedimento somente utilizado em casos de câncer. A mulher pode ter a sua mama retirada por outras razões, mas independente das razões, uma coisa é inegável. O fato de que é raro uma mulher que não queira, né, ter a sua mama reconstruída, principalmente por conta da fragilidade emocional que essa situação traz. Mas existem mulheres que preferem não se submeter a cirurgias e conseguem resgatar a autoestima mesmo nessa condição, como é o caso da Jaqueline Faria, que ficou famosa um tempo atrás, quando divulgou nas redes sociais as suas fotos assumindo a nova realidade. Não é isso, Jaqueline? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Conta essa história pra gente. No princípio, logo no início do diagnóstico do câncer, quando eu fui operada, eu pensava na reconstrução. Só que depois eu fui vendo vários casos de uma reconstrução muito demorada, um tratamento muito complicado.
e em seguida eu tive mais 2 tumores. E aí uma reconstrução seria ter que optar por uma cirurgia que era só estética. E aí eu comecei a repensar o que aquilo ali ia me beneficiar. Se a falta da mama estaria fazendo assim tanta falta, assim, né? A ausência dela. E eu optei por não. E aí comecei a trabalhar um grupo de mulheres questionando isso. Porque as mulheres, elas ficam muito obrigadas, quando tem o câncer, a fazer a reconstrução. Ela é o tempo todo cobrada. Você não vai fazer reconstrução, né? O SUS tem reconstrução, a lei permite que se faça reconstrução pelo SUS, o tempo todo ela é cobrada. Né? E eu trabalhando com esse tipo de mulher, ficava muito difícil até dizer para elas que elas poderiam viver sem a mama, se eu também fizesse a opção da reconstrução. Se eu estou dizendo ali que eu vou viver bem, como que eu faria isso? Né? Então eu preferi tatuar, porque Fez me incomodava. uma rosa vermelha, olha lá, doutor Ricardo, doutora Júlia, Maria, a foto lá, me incomodava uma rosa vermelha. E na verdade, você na hora que fez a foto, você estava assumindo de fato ou foi uma coisa despretensiosa e aconteceu, Não, fez a foto e colocaram nas redes sociais? Essa foto é de fevereiro desse ano. Aquela foto ali é do calendário da campanha. Então já tinha acontecido outras fotos, né? Mas acho que ela caiu num momento que as pessoas estavam questionando outras coisas, né? E viram aquilo ali. Só que essa era a intenção, que as pessoas buscassem o que fazia bem a elas, né? Não aquela imagem que ia defini-la para os outros. Né? Não adiantava eu fazer uma reconstrução mamária demorada, né? Em que eu não tivesse tão afim de fazer. Aquilo não estava me incomodando. Né? E a gente fica muito cheio de regras, né? A mulher tem que ser assim, ou tem que ser assada. Tem que se sentir bem, né? E a gente tem que se sentir bem. Tem que se sentir bem. bem. E a praia é que me incomodava, porque você botava o biquíni, a parte de cima, e ficava aquela coisa... Porque eu não usava prótese na praia. Mas aí você desenvolveu um modelo ali completamente diferente. Ficou estilizei. Super legal, estilizou, hein? Muito bom, olha, adoro esse tipo de personalidade, né? Porque ela desenvolveu e ficou muito legal. Agora, já a Marli, ela também fez a retirada da mama e optou pelo procedimento de reconstrução. Isso, Marli? Foi. O meu foi ao contrário do dela, porque eu me incomodei muito. Nós fizemos, eu e o doutor Ricardo, 4 cirurgias. Uma delas fizemos enxerto e a gente não ficava bom e eu voltava lá, doutor Ricardo, não está bom ainda, vamos fazer outra. Porque me incomodava muito e eu queria que ficasse, como ele falou, não perfeição, claro que não tem perfeição, mas que eu olhasse e falasse, agora está bom. Eu não lembro mais que eu tive câncer, sabe? Aquela coisa, eu olho agora, não vejo aquelas cicatrizes feias, aquele desconforme que eu tinha, aquela coisa incômoda, um tamanho muito grande, outro muito pequeno. Então foi tudo assim muito... Agora foi em março, a gente fez a última e eu estou super feliz. Bom, nós vamos exibir agora uma tabela com as principais técnicas hoje conhecidas para esse procedimento. Doutor Ricardo, pode comentar para a gente? Posso. As próteses de silicone, elas são utilizadas naqueles casos em que existe falta de tecido total ou quando nós elegemos como técnica também. A gente discute com o paciente muito, até a vontade da Jaqueline aqui, ela é colocada também, é respeitada. Não quero fazer, pronto, não vai fazer. Exatamente. A cirurgia principal é a mastectomia, nesse caso, ou a retirada daquele tumor. Então, a prótese, ela pode ser colocada em conjunto, até com um retalho. Ou seja, transferir um tecido de uma área do corpo para outra área e usar ainda o artifício da prótese. É um método bom, é tranquilo de fazer. As próteses hoje possuem uma longevidade muito grande, a ponto dos fabricantes darem garantia vitalícia para o implante. Quer dizer, em caso de qualquer problema, quer dizer, tamanha a confiança no método. O expansor é um método temporário. Quando, por exemplo, tem um paciente que vai fazer uma radioterapia, ou que eu quero manter aquele espaço ali, eu utilizo um tipo de prótese de silicone, que é um expansor, em que eu vou distendendo aquele tecido ali aos poucos. E por último, a questão dos retalhos. Eu posso tirar retalho da barriga, das costas e até de outras regiões que não são muito utilizados, mas podem ser utilizados.
Então, isso tudo vai depender do caso e tem que individualizar cada um dos casos a serem realizados. Bom, a gente vai ouvir agora o depoimento do Jurgen Barré, que é tatuador, que oferece gratuitamente aqui no Rio de Janeiro uma tatuagem hiperrealista das auréolas para mulheres que reconstruíram as mamas. Vamos conferir. Olá, meu nome é Jurgen Barré, sou tatuador há quase 22 anos e em 2018 a gente resolveu criar um projeto chamado Y Rosa. A ideia do projeto é poder ajudar as mulheres a se sentirem mais felizes. A técnica que eu uso é uma técnica usada para tatuagem de realismo e a ideia é reconstruir a areola o mais realista possível, conseguindo criar um efeito 3D para que você tenha, quem veja, tenha a sensação de ser uma areola 100% real. E essa técnica é definitiva, que é bem diferente da micropigmentação, que acaba se tornando uma técnica mais temporária. Meu sonho para o Y Rosa é que ele possa crescer e atingir o Brasil inteiro, ou aonde puder ir. Acho que falta um pouco de apoio. Acho que ficaria mais fácil para a gente conseguir atingir o máximo de mulheres possíveis e ajudar o máximo. Acho que uma motivação é ver o sorriso delas. É bom demais, sabe? Ajuda muito. Ajuda o dia a ficar melhor. Gente, que trabalho lindo. Y Rosa, Jurgen, parabéns. Eu vi que você ficou emocionado e como é bom, né? A todos vocês que estão presentes aqui, a gente vê um menino jovem fazendo um trabalho desse, né? Para que possa levar, né, felicidade de novo, né? A Marli ficou emocionada, né, Marli? Porque você passou pelo problema. A Jaqueline passou também pelo problema, mas a questão estética para a Jaqueline foi de um jeito, para a Marli foi de outro, o que é extremamente natural. Algumas mulheres realmente se incomodam muito, acho que a maioria delas. A doutora Júlia vai falar daqui a pouco, né? A Jaqueline já foi diferente, a forma que ela aceitou, mas para aquelas que se incomodam muito, eu vejo a emoção da Marli. Que trabalho tão bonito que esse rapaz faz e que pena eu te ouvir que você não tem apoio, né? Tantas coisas que a gente vê apoiadas em nosso país que não tem tanta importância e tantas coisas importantes sem apoio algum. Então, o nosso Band Mulher está aqui de portas abertas para divulgar o seu trabalho, que é importantíssimo, maravilhoso e você faz toda a diferença. A gente vai para o intervalo rápido. Na volta, a gente vai falar mais sobre esse assunto e sobre a lei que garante a cirurgia de reconstrução mamária gratuitamente pelo SUS. A cantora Mica Condé vai estar aqui com a gente também para tomar um café e falar um pouquinho da sua história. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o nosso Band Mulher, hoje falando em reconstrução mamária. No bloco anterior, a gente exibiu os principais procedimentos quando o assunto é reconstrução. Aqui comigo, a mastologista, a doutora Júlia Dias do Prado, o cirurgião plástico, doutor Ricardo Cavalcante, a assistente social Jaqueline Faria e a Marli Marchetti. Doutora Júlia, a gente está falando em reconstrução mamária. Mas o bom mesmo agora é a gente falar da prevenção, dos cuidados que a mulher tem que ter, além do Outubro Rosa, né, que vem toda aquela campanha de prevenção ao câncer de mama, que deveria ser uma campanha estendida ao ano inteiro, porque a gente sabe que os números são alarmantes e cada vez mais meninas mais jovens com câncer. Aliás, todos os tipos de câncer, a gente fica impressionada com a quantidade de casos, né? Mas a gente está falando do câncer de mama. Quais são os cuidados, a rotina para prevenir, doutora Júlia? Então, a gente se fala muito sobre a mamografia, né? A mamografia é o exame de rotina que deve ser feito nas pacientes que não têm nenhuma queixa na mama, como rastreamento, né? Como uma busca ativa sobre alguma lesão na mama que não seja palpável.
Então, a mamografia, sim, é um exame buscando o diagnóstico precoce. Então, se a gente tem alguma alteração na mama, que a gente descubra aquilo antes de se tornar um nódulo palpável, antes de se tornar uma doença mais avançada, porque quanto mais cedo descobrirmos, melhor vai ser o tratamento, com menos danos à paciente, melhor vai ser a cirurgia, tanto do ponto de vista do tratamento oncológico, da paciente ficar boa, né, passar por aquela doença e ficar boa, tanto também do aspecto estético, né, da autoestima. Então, é muito importante esse diagnóstico precoce. Porém, é muito importante falar sobre algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir a chance de ter o câncer de mama, né? Porque a mamografia ela não evita da pessoa ter o câncer de mama, mas se tiver, que a gente descubra ele precocemente. Algumas coisas podem ser feitas para diminuir a chance da pessoa desenvolver o câncer de mama, né? E que coisas são essas? Uma alimentação saudável, fazer atividade física. Uma das coisas é você ter um peso bom, né? Não ter sobrepeso, ter um peso bom para a sua altura, principalmente nas pacientes que já entraram na menopausa. Evitar bebida alcoólica em excesso. Então, isso tudo são coisas que a gente sabe que ajudam para diminuir a chance da paciente ter câncer de mama. O que é uma alimentação saudável como prevenção? A alimentação saudável ela é rica em fibras, né, em verduras, legumes e evitar produtos industrializados. Então, o objetivo da alimentação saudável ela é manter um bom peso, da pessoa não ter sobrepeso e também associado à atividade física. Quem tem casos, doutora Júlia, na família, né, de câncer de mama, vai ter ou não? Porque tem aquela história, muita gente se questiona, a minha avó materna teve, a minha avó paterna teve, a minha mãe teve. Como que a gente pode falar sobre esse assunto? A paciente que tem alguma história de câncer de mama na família, é lógico que é sempre uma informação muito importante que deve ser levado ao seu médico, em geral o ginecologista e também ao mastologista. A partir dessa história, a gente identifica se é ou não uma história importante, ou seja, existe algum risco ou não de ter uma herança genética que vai passando de geração em geração e por isso ser, né, a gente imaginar que isso seja um fator de risco para desenvolver câncer de mama mais cedo ou não. Mas o que é importante? O importante é a gente saber que o câncer de mama é o câncer mais comum nas mulheres. Então é muito comum ter alguém na família com câncer de mama. Isso não quer dizer que necessariamente você tem alguma coisa na sua família que vai passando de geração em geração que te acrescente um maior risco. Mas, de qualquer forma, essa informação é sim muito importante e deve ser levado ao seu médico para que seja avaliado esse risco. Marli, Jaqueline, vocês tiveram algum caso na família? Na minha família, ninguém. Eu fui Primeiro a primeira. caso. Você Primeiro também. Sorteada. No momento que vocês tiveram, vocês faziam sempre exames, estavam acompanhando? Fazia. Todo ano. E no momento assim que você teve o diagnóstico, como que você procedeu? Como é receber um diagnóstico Não é uma notícia dele? boa, né? Mas na hora eu só pensei assim, vou tratar e vou ficar boa. É uma força que você acha que nem tem. Mas quando você está presente, quando vem aquilo para você, você fala, não, a única coisa que eu tenho para fazer é cuidar. Então, eu sempre tive muita força de vontade, muita força. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer. E tenho 2 filhos, então eu ficava logo preocupada, né? Que é a primeira coisa que a gente pensa. E graças a Deus, eu já estou, mas daqui a 1 ano eu já paro os remédios, eu acho que está tudo bem. Já está curada. Jaqueline também. Tem 15 anos que eu tive câncer de mama. E foi uma briga para diagnosticar, porque fazer a mamografia naquela época foi muito difícil. Eu tive que brigar com a minha ginecologista, porque eu não tinha 40, eu tinha 38.
E ela dizia que eu não pertencia ao grupo de risco. A partir de quanto tempo, pegando esse ganchinho aí da Jaqueline, doutora Júlia, que a mulher deve fazer a mamografia? Então, se a paciente não tem, né, a mulher não tem nenhuma queixa como rotina, pelo Ministério da Saúde é recomendado a partir dos 50 anos, mas pela Sociedade Brasileira de Mastologia a partir dos 40 anos. Mas o que é importante? De qualquer forma, uma paciente que tem alguma queixa, né, tem um nódulo palpável, alguma alteração na mama, independente da idade, precisa ser investigado. A mamografia é importante. Uma vez por ano deve ir ao mastologista, investigar, fazer os exames. Sim. Né? Até para se descobrir recentemente, qual o percentual de cura do câncer de mama, doutora Júlia? Quando descoberto no estágio inicial, acima de 95% de chance de cura. Doutor Ricardo, bom, né? É por isso que tem que se cuidar, a importância de se cuidar. Doutor Ricardo, qual o tipo de procedimento, uma vez que é diagnosticado, tem a retirada da mama, como que você vai descobrir qual o tipo de procedimento ideal para cada mulher? Então, eu vou primeiramente ter uma conversa com o mastologista ou com a mastologista, para entender em que estágio está a doença. Ou seja, quanto maior, quanto mais avançado for, eu vou ter que trabalhar com procedimentos mais complexos. Então, isso daí que é o critério que eu utilizo para escolher uma técnica ou outra. Só que, felizmente, hoje, nós temos campanhas públicas, nós temos uma conscientização, nós temos uma internet, uma globalização da informação que facilita muito esse entendimento de diagnóstico precoce, que é o que a doutora Júlia falou. Quanto menor, mais rápido é o diagnóstico e também o tratamento a ser escolhido é menos invasivo, sob todos os aspectos, sobre o aspecto da mastologia e sobre o aspecto da plástica. Portanto, nessas lesões iniciais, a gente vai para uma prótese, por exemplo, que é um procedimento que devolve quase que na totalidade a silhueta da mama. Qual que é um dos procedimentos deixa cicatriz? Qualquer procedimento vai deixar cicatriz. Agora, nós, dentro da plástica, nós trabalhamos monitorando e orientando ao mastologista como é que é a colocação da cicatriz para ter uma cicatriz de melhor qualidade. Então, nós vamos buscar sempre a excelência nesses tratamentos. Nós temos pacientes, às vezes, jovens, que perderam as duas mamas. E aí a cicatriz vai se tornar ali como se fosse uma plástica de mama de redução. Então, isso depende muito do caso. Entendi. Doutora Júlia, então, a questão da prevenção, como tudo na vida, né? Você tem que prevenir, o ditado popular já diz, melhor prevenir do que remediar. Daí a Marli fala pra gente, e a Jaqueline também, que fazia os exames anualmente, que acompanhava. Eu tenho um caso de uma amiga recente, há 6 meses ela tinha feito a mamografia, 6 meses depois ela tinha descoberto. No meu, a mamografia não detectou? Acusou. Eu fiquei 3 anos com o câncer sem saber. Uhum. E como que você descobriu? Aí o meu ginecologista ficou muito preocupado, falou, está 3 anos esse nódulozinho aqui, vamos, procura uma mastologista da minha confiança. Aí eu fui, ela falou, biópsia. E descobriu. Descobriu que eu estava indo. E o estágio era? Era bem, ele não era agressivo, ele era tubular. Ótimo. E aí eu fiz um quadrante, foi muito simples, assim, simples, né? Mas tirou. O problema depois foi as rádios, aí começa o tumulto do tratamento. Qual a importância do autoexame, doutora Júlia? O autoexame, ele não substitui a avaliação médica anual, nem os exames complementares com mamografia, ultrassom, enfim. Mas ele o mais importante do autoexame é a mulher conhecer o próprio corpo, né? Então ela conseguir notar diferenças na própria mama. Então ela perceber que alguma coisa está diferente. Então o autoexame ele é sim recomendado uma vez por mês, de preferência no período pós-menstrual, onde a paciente está com a mama menos túrgida. Então, sim importante, apesar de não substituir o exame médico.
Doutor Ricardo, a gente sabe que hoje usam o ácido hialurônico para vários procedimentos. Nesse caso de reconstrução mamária, também pode ser usado? Ele pode ser usado. A questão do ácido hialurônico, ele é muito seguro, ele é ótimo para preenchimento, mas nós temos um material, quando é disponível vivo, que é a gordura. A própria gordura, ela serve para corrigir imperfeições. E aí a gente tem a relação de custo também no ácido hialurônico, e o outro problema é que é a absorção. Você colocou, aquilo pode ter, existem ácidos hialurônicos hoje com uma absorção mais lenta, alguns 2, 3 anos, mas a gordura ele está se mostrando promissora para esse tratamento e com resultados fantásticos. Entendi. Bom, eu gostaria de agradecer a presença da Jaqueline, da Marli, né, ter vindo contar um pouquinho da história, a doutora Júlia também, né, para nos dar dicas de como a gente vai prevenir autoexame, mastologista, os exames, né, mamografia, ultrassonografia também, prevenir, se cuidar, agendar, se você depende do Sistema Único de Saúde, há uma demora, mas você pode agendar, organizar a sua agenda. Vou me organizar para daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, contanto que você não passe muito tempo sem fazer, né, o seu check-up para cuidar da sua saúde. Doutor Ricardo, muito obrigada por ter vindo aqui esclarecer, né, sobre esse procedimento. Quão importante para tantas mulheres. A Jaqueline está aí, cabeça boa, né, fez umas fotos aí que bombou na internet. Mas algumas mulheres sim se incomodam, a maioria delas, não é, doutora e doutor Ricardo? A maioria delas, e quando incomoda sim, tem que fazer, tem que reconstruir. E no próximo bloco a gente vai falar da lei de reconstrução, que garante gratuitamente a cirurgia pelo SUS. Também a gente vai ter ainda hoje no programa um bate-papo com a cantora Mica Condé. Não sai daí que a gente volta já. Muito obrigada, tá? Estamos de volta e hoje falando em reconstrução mamária. Bom, segunda-feira também é dia de direitos da mulher. E no quadro A Voz da Mulher de hoje, já que o assunto é reconstrução da mama, nós vamos conhecer a lei de reconstrução. Vocês sabiam que essa cirurgia é garantida gratuitamente pelo SUS? Para falar do assunto, eu tenho a presença da especialista em gestão de saúde, Cristina Barros, que veio combinando comigo. Seja bem-vinda. Obrigada, Gadelha. Tudo bem? Boa tarde. Olha, Pra você também. temos o mesmo gosto, não Pois é? é, vamos Ó, cantar? vamos montar uma dupla? Vamos, vai ser sucesso. Muito bom. Cristina, por que essa lei não é tão divulgada? Gardênia, nós temos um arcabouço legal fantástico, mas eu acho que falta muita informação e um debate, e ótimo a gente ter espaços como este para divulgar. O que acontece na prática é que existe uma dificuldade estrutural para você garantir que esse direito se concretize. E quanto mais você dá informação, mais você gera a demanda, a reclamação por esse direito. Então, fomentar uma discussão. Se não existe a estrutura, então muitas das vezes isso realmente fica aquietado. Fala um pouquinho da lei para a gente, Cristina. Em 99, o SUS ele é anterior, mas em 99 já existe uma lei que garante o direito à reconstrução mamária, só que essa lei evoluiu e como sempre as leis elas vêm a reboque de uma demanda da sociedade. Ela no momento inicial previa a reconstrução da mama quando a mulher sofre uma mutilação em decorrência de câncer, mas apenas na mama afetada. Em 2013 a gente tem uma evolução e já se fala dessa reconstrução no ato da cirurgia de retirada do câncer e também se fala da importância da simetria entre as mamas. E agora, em 2018, bem mais recente, em dezembro, é que a gente tem, digamos, a lei mais completa, que fala da reconstrução no tempo imediato, a retirada da mama, a mastectomia, da simetria entre as mamas e da reconstrução de areola também. Então, hoje a gente já tem esses direitos todos resguardados. Ela vale para todo mundo, até para quem tem plano de saúde, por exemplo? Vale sim. Ela vale para a mulher, seja na rede pública ou privada. É claro que no SUS, até por uma dificuldade estrutural, muitas vezes falta prótese, falta o expansor, falta equipamento, ou o centro cirúrgico ele tem que ser utilizado ou para uma cirurgia de mastectomia ou para reconstrução.
E aí você acaba que fica numa situação onde você privilegia o tratamento, a retirada do câncer, muitas vezes do que a reconstrução. Que, na verdade, se você fala em autoimagem, se você fala de mulher, isso é tão importante quanto, e a gente viu isso aí hoje nas discussões. Mas toda mulher tem direito, e na rede privada, nas mulheres... Mas algum caso em que haja restrição? Não, você não fala, há. toda mulher tem direito? Toda mulher tem direito. A indicação é técnica. Em 90% dos casos, no próprio ato da mastectomia, existe a condição de se reconstruir. O que infelizmente acontece no SUS é que até pela demora, às vezes, para iniciar o tratamento de câncer, esse câncer avança mais, a cirurgia é mais invasiva e por isso, às vezes, você não consegue fazer no ato da mastectomia. Tem que se esperar um tempo posterior. Exatamente qual o tempo, fazer. em média, para essa espera? A lei define que prioritariamente seja no momento da mastectomia, a menos que haja uma contraindicação técnica. E isso é o médico, o cirurgião quem vai definir. Na hora que a mulher opera, que retira a mama, ela pode reconstruir. Depende da questão técnica. Se a retirada for O muito médico extensa, quem vai dizer. Exato, a condição é técnica. Se for uma cirurgia muito extensa, ela pode precisar colocar um expansor para expandir a pele, e aí tem que se aguardar um tempo para essa pele estar esticada, digamos assim, e aí poder se colocar a prótese. Então, a indicação é técnica, mas a lei garante que, se não for no ato da mastectomia, seja o mais breve possível. E como a mulher pode procurar, Cristina, pelo serviço amparada pela lei? A informação é sempre arma fundamental, tanto que existem pesquisas que mostram que quando a mulher sabe do seu direito, né, ela consegue, em até 70% das mulheres que fizeram reconstrução mamária, sabiam do seu direito e demandaram por esse serviço. Quer seja no hospital onde ela fez a mastectomia, que normalmente é onde ela consegue fazer reconstrução, ou depois ela pode entrar pelo serviço público, pela regulação, numa unidade básica, por exemplo. Mas essa distância vai ficar um pouco maior. Por isso que o esclarecimento, né, você colocou muito bem. Quando a mulher sabe o seu direito, ela vai e busca o seu direito. E aqui no Band Mulher, todas as segundas-feiras, para você que ainda não sabe, nós temos aqui um quadro para te informar de todos os seus direitos relacionados a todos os assuntos que envolvem a nossa vida. Porque quando a gente é esclarecida, a gente sabe onde, como proceder, não é, Cristina? Exatamente. É isso, informação é tudo. É verdade. Aqui no Rio de Janeiro, quais são os locais que oferecem esse serviço? O INCA é a principal referência, mas ninguém consegue chegar no INCA diretamente. Então, sempre a porta de entrada será por uma unidade básica de saúde. Mas no ato da cirurgia, o hospital onde se faz o tratamento de câncer, ele deve dar o acesso a essa reconstrução. Agora, infelizmente, a gente sabe que existe alguns gargalos e que não tem um número de mulheres assim satisfeitas com o atendimento e com o serviço. Por que isso acontece? Se a gente for comparar SUS versus privado, no SUS a gente considera que em torno de 40% das mulheres conseguem esse acesso. No privado é o dobro, 80%. Então, a gente está falando literalmente de problemas de infraestrutura. Como eu te disse, além de você precisar da prótese e de um cirurgião plástico ou de um ontomastologista que tenha habilitação para reconstrução mamária, você precisa ter centro cirúrgico disponível. Então, esse gargalo da saúde como um todo dificulta que você consiga oferecer. Isso é muito tempo, triste. Cristina, entre ela procurar o SUS, agendar o atendimento, fazer a cirurgia, o procedimento, demora quanto tempo, mais ou menos? A gente tem uma lei que define que para câncer, ela tem que iniciar o tratamento até 2 meses depois do diagnóstico. Em relação à reconstrução, é imediato, mas na prática o que a gente observa é que ela leva em torno de 7 a 8 meses para conseguir, depois que ela dá entrada, digamos, na solicitação da reconstrução. Esse é o tempo médio de fila. Olha, eu quero te agradecer pelos esclarecimentos, né? Se você tem mais alguma coisa para falar para as mulheres que estão nos assistindo, uma dica, né, com relação ao assunto de hoje. Gardênia, nós temos que ter informação. E como a gente viu nos blocos anteriores, o autoexame, isso tudo é muito importante, mas principalmente tenha informação, faça valer o seu direito pela informação. Os hospitais, os públicos estão muito bem preparados. Quem trabalha com saúde trabalha para servir, para cuidar. O serviço social é a sua porta de entrada para conseguir o seu direito. E se em último caso você não conseguir por essa via,
as ONGs ligadas a associações conseguem te dar mais força, mais voz e a gente consegue chegar aos nossos direitos. Olha, muito obrigada, tá? A gente vai para um rápido intervalo.